O domingo, Cássio, às 11 da manhã, já abre com a última carta que o Vitória coloca na mesa nessa Série A. Nós fomos muito críticos, mas muito críticos mesmo, desde um instante. A gente estava gravando um pré-rodada, quando o Ravel comunicou que Rodrigo Chagas não era mais interino, que ele tinha sido efetivado. Eu e você, a gente não tinha nem tido essa atualização. E essa escolha, que eu tratei inclusive como omissão e não como escolha, direta ou indiretamente, resultou em mais 2 derrotas para o Vitória no campeonato. Tá? E 2 derrotas muito pesadas na conta de quem quer sobreviver, porque perdeu do vice-lanterna, que era o Fortaleza, um confronto direto, e perdeu de um Fluminense reserva dentro do Barradão. Ou seja, você podia pensar em 4 pontos aí, saiu com 0. Tá? E agora vai para Porto Alegre enfrentar um Grêmio que é um dos piores times do campeonato, com a bola rolando. É um time fraco, tá? É um time que é passível de perder pontos dentro de casa, ou seja, o Vitória obviamente tem chance no jogo, mas também talvez seja o melhor momento, pelo menos moral, do Grêmio nessa Série A. Né? Aquela vitória dentro do estádio do seu adversário, 3-2. O Grêmio não só deu uma respirada matemática, como deu também, Cássio, um ganho moral, de confiança. E aí é um jogo às 11 da manhã, o estádio vai estar lotado. De lá para cá ainda teve empate com o Botafogo, né? Lembrando assim, que na verdade... Que jogou no meio de semana, né? Jogou no meio de semana. Pênalti Mandrake, assim, pro... Isso quer dizer, ainda tem esses pênaltizinhos que arrumam para ele lá dentro. Mandrake, mas nessa situação do Grêmio, veja, para arrumar a casa, o Grêmio tem uma derrota nos últimos 5 jogos, para arrumar a casa ali é se distanciar da zona de rebaixamento, e sobre é de se distanciar de fato, né, que você vai estar enfrentando o 16º colocado, ou seja, um confronto 17º. direto. Desculpa, o 17º, o 16º está fora, queria o Vitória nesse momento, né? O 17º. E ainda que seja um objetivo menor para um clube que é tricampeão da Libertadores, mas se insere com alguma segurança na zona da Sul-Americana, tá? Para um Grêmio de cara de rebaixamento, de repente manter o time, no mínimo, numa Copa Internacional. E aí, Cássio, o Grêmio tem nesse momento 7 pontos de vantagem sobre o Vitória. Já é uma oxigenada considerável, né? Esses 4 pontos aí das últimas 2 rodadas, né? A rodada passada e a rodada atrasada contra o Botafogo. Se vence, coloca 10. Se vence, coloca 10. O máximo que o Fortaleza pode chegar é a 21. Se vencer o Sport. O Juventude, se vencer o Inter, chega a 24. Tá? E aí o Grêmio teria 8 de vantagem. É uma partida muito importante para o Grêmio e já chegam as notícias de que vai ser algo muito próximo da capacidade total do estádio. Esses jogos às 11 da manhã, eles tendem a ser jogos realmente de grande público, né? Tem jogos de família. Diferente de um domingo, 8 da noite, de um sábado, 9:30 da noite. É um jogo com tendência de grande público e vem dessa vitória no Grenal, que dá todo esse peso, tá? Mas, repito, acho um time muito frágil. Esse trabalho de Mano Menezes, acho um trabalho horroroso, tá? Do lado do Vitória, Cássio, como a gente vinha construindo aqui a lógica dos acontecimentos, depois da aventura / irresponsabilidade / omissão de entregar uma campanha delicada dessa, um momento cirúrgico como o que o Vitória vivia e vive, num risco, numa incerteza de Rodrigo Chagas, agora o Vitória virou a paleta e foi para o que a gente considera o mais próximo de certeza que podia ter do que havia disponível no mercado. Vou falar pela terceira vez o que eu disse aqui. O Vitória, quando teve esse anúncio, era um negócio assim tão fora de órbita que eu digo, o Vitória, se escapar, o treinador vai ser outro. Assim, se o Vitória escapar, o Vitória estava confirmando o Rodrigo Chagas, assim, o Vitória tá muito na briga. Mas assim, era tão fora de propósito naquele momento, Fred, que eu digo, pode escapar, mas não será. E assim, aí
Não sei se vai escapar, mas se acontecer, pelo visto, vai ser com o treinador, de fato. E aí, Cássio, com Jair Ventura chegando, Jair Ventura tem um lastro aí de já ter bons desempenhos na Série A, conduzindo clubes que estão ali no degrau que o Vitória habita, Goiás, Juventude, Sport, né? Ele tem reações importantes com esses 3 times, com Goiás, inclusive, levando para a 13ª posição. Eu nem estou considerando aqui aquele Botafogo dele, que é o primeiro grande trabalho dele, que coloca ele no mercado, quando ele leva o Botafogo para Libertadores, né? Ele tira o Botafogo da zona de rebaixamento e leva até a Libertadores. Mas é o início do trabalho de Jair. E aí, Cássio, esse início de trabalho, ele abre sempre interrogações em como vai desenhar a equipe, tá? De certeza, as 2 suspensões. Dudu, que fez aquela arte, né, no jogo contra o Fluminense, depois de ser repatriado, estava jogando pela Ponte Preta na 3ª divisão, Vitória chama de volta e no começo do primeiro tempo ele está expulso com 2 cartões amarelos, assim, comprometendo todo o planejamento, toda a possibilidade do Vitória naquele jogo com o Fluminense. Realmente. E PP, tá, que está suspenso. A partir daí a gente não sabe que rota Jair Ventura vai dar para o time. Tá? A gente tem um esboço aqui que a gente pode considerar, que é Lucas Arcanjo, naturalmente. Aí você tem Raul Cáceres. Claudinho voltou, mas Raul Cáceres está muito firmado como titular da posição. Raul Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon. Aqui não tem o que fazer. Mas no meio de campo tem. No meio de campo, ele pode contar com Ronald, Baralhas, William Oliveira, que são os volantes. Eu, sendo Jair Ventura, já trazia logo Mateuzinho para recomeçar o trabalho com o Mateuzinho de titular. Não tem essa história de mais um jogo para Canta La Piedra, ou a ideia de 3 volantes que Carille construiu por muito tempo. Eu faria a escolha ali de Ronald e Baralhas, deixaria o William Oliveira como reserva, tá? E Mateuzinho. Pode ficar um pouco ofensivo você ter Baralhas, Ronald e Mateuzinho? Pode, mas eu acho que é jogo para isso, tá? Na frente, aí também não vejo tantas dúvidas. Eric de um lado, Oswaldo do outro e Renato Kaiser na frente. Então, esse é o Vitória, lógico, com as variações possíveis diante de um novo trabalho que Jair Ventura vai trazer. Um treinador, Cássio, marcado por valorizar o ponto, por valorizar o roteiro de permanência, pela resiliência, tá? Então, se quando o Vitória contratou Carille, se esperava um Vitória mais pragmático, mais defensivo, e Carille não entregou exatamente isso, agora a tendência é que a gente veja, né, Cássio? E detalhe, Jair Ventura costuma não ser aquele treinador que pede 2, 3, 4 jogos para a coisa engrenar, não. Ele já consegue dar um tratamento de choque. Você espera já ter um Vitória com essa cara, mais cuidadoso, mais precavido contra o Grêmio? Nesse jogo contra o Grêmio, ainda que o Grêmio não seja um alvo específico, um alvo do Vitória, Jair chega para estancar. Ele não chega para tirar o Vitória da zona de rebaixamento na estreia. Nem poderia, na verdade, né? Porque mesmo se ele vencer e o Atlético Mineiro perder, ele ficaria atrás do Atlético Mineiro. Então, assim, nem que o Vitória quisesse, sairia da zona de rebaixamento em uma rodada. Então, tendo a consciência de que vai ser algo assim, passo a passo, o primeiro passo do Vitória aí no que a gente brincou de protocolo Jair Ventura, não perder fora de casa. É não virar um time frágil fora de casa. Uma defesa extremamente permissiva fora de casa. O Vitória já sofreu 35 gols no campeonato. Assim, o Sport sofreu 34, tá? Só pra gente dizer, a gente chama um time ultra rebaixado. E o Vitória, ainda que tenha, beleza, tem jogos a mais, mas tem 8 pontos a mais. Um time que tem 8 pontos a mais, já, assim, mostra que tem alguma relação ali.
E não foi só aquele resultado do Flamengo. Tem outros jogos por aí que contribuem com isso. Então, estancar esse jogo lá na Arena do Grêmio é o primeiro passo. E valorizar o ponto. Porque é um ponto aqui, é 3 pontos no Barradão, de repente mais um ponto fora de casa. Veja, o choque que você falou, ele até... Detalhe, o Vitória, a direção, a torcida, eles esperam que seja um choque, algo imediato. Mas imagino eu que isso não significa ou vence ou a resposta não foi imediata. Eu acho que a resposta para ser imediata é ser um time menos permissivo, ponto. Porque Carille, quando o Vitória contratou Carille, era para isso, e simplesmente não foi. Simplesmente com Carille foi o time que levava o gol de empate do Sport aos 49, que levava o gol de empate do Juventude aos 50, que levava 8 gols do Flamengo. 2 gols do Juventude. 2 gols do Juventude, 8 gols do Flamengo, ou seja, não funcionou. Aí o Vitória foi para a Aventura, acabou a Aventura, vai de novo para aquilo, mas com outro nome, e que com esse perfil... É quase sai Aventura e entra Aventura, né? Adventure, né? Começou a brincar. Sai da Aventura e volta para o Ventura, né? Nem falei com essa intenção, mas ok. E nesse caso, ele meio que ele rebobina a fita, Fred, para tentar fazer o que quis com Carille, que não funcionou, mas que com esse treinador, com esse perfil de clube, nesse patamar que a gente chama de A-, que é aquele que briga contra o rebaixamento, Carille não é muito disso, né? Assim, Carille, ele é para ser isso, mas ele não conseguiu se firmar. Jair Ventura transita tranquilamente nesse perfil de campeonato. E aí acho que ele tem potencial para fazer isso sim. Cássio, do lado do Grêmio, o Grêmio tem uma lista de desfalques, que são aqueles desfalques que a gente já nem conta tanto, porque são jogadores que estão um longo momento no DM, né? E recentemente quem se juntou a essa lista foi simplesmente o melhor jogador da equipe, o dinamarquês Braithwaite White, né? Então, a gente até comentou isso no programa, que o Grêmio entrava numa rota perigosíssima, porque perde seu pior jogador no momento de grave crise técnica. Mas aí aconteceram esses últimos jogos, o Grêmio deu uma reagida. Braithwaite, Balbuena, Vila Sante, João Lucas, Monsalve, todos fora, tá? Carlos Vinícius também fora. E Cuejá, dúvida para o jogo, tá? Cuejá foi poupado contra o Botafogo. A projeção era que voltasse nessa partida contra o Vitória, mas há uma dúvida sobre a condição física dele. Como o Grêmio não está disputando nada além do brasileiro, eu acho que a gente deve ter Cuejá, se não como titular, já para ser acionado ao longo da partida. Projeção, tá? Do 0 Hora, principal jornal do Rio Grande do Sul, traz Thiago Volpe no gol, Marcos Rocha na lateral direita, a dupla de zaga formada por Gustavo Martins e Kahneman, e Marlon na lateral esquerda. Cuejá, Arthur e Dodi no meio de campo, tá? São 3 volantes. O William fecha esse meio de campo. Na frente, Alisson e André Henrique, tá? Esse é o desenho do Grêmio, como eu falei no começo, Cássio, um time fraco, um time que não joga bem, um time que não envolve, um time que deixa o adversário jogar, que deixa o adversário ter a bola. Não acho tão fraco a questão do elenco, mas é fraco pelo que ele vem mostrando no campeonato, eu entendi. Se desconstruiu muito, porque Braithwaite, Balbuena, Vila Sante, por exemplo, eram jogadores muito importantes que ficaram Balbuena chegou agora. Assim, ele chegou com o nome, mas a zaga do Grêmio, essa zaga durante o campeonato, não foi com ele. Só que ele chegou e se lesionou. A lesão foi muito rápida. Ou seja, você trouxe o jogador para fazer o papel e não durou nada. Pra ser referência, né? Eu acho até que falta um pouco de referência nesse Grêmio, né? Braithwaite era essa referência na frente. Eu acho um time, Cássio, de red zone. Não sei se de Z4, porque eu acho que o Z4 desse ano é um dos mais consolidados que eu já vi na Série A. Tá? Para mim será uma surpresa se o Z4 não tiver os 4 times que aí estão. Eu acho ele muito consolidado por vários motivos. Por matemática, por perfil, por elenco, por erros. Tá? E fundamentalmente pela campanha assombrosa do Mirassol, tá? E pela boa campanha do Ceará, que seriam times para, entre aspas, jogar esse campeonato mais próximo da turma que está no Z4, e aí do Vasco, do Santos, do Grêmio, o Inter que começa a transitar por ali. A gente sabe que dos times de maior poder financeiro
É comum ter 1, 2, 3 que acabem afundando e transitando por ali. Mas, para mim, faz uma falta decisiva esse super campeonato do Mirassol e esse campeonato muito digno e muito sólido do Ceará, tá? É basicamente alguém que não parece ser o Grêmio, alguém sair. Eu ainda acho que é possível, tá? Só não sei se será possível para quem está muito atrás do rebaixamento, mas para o Vitória, talvez, que é que abre Está ali. totalmente Tá inserido, né? totalmente. Mas Ponto a ainda acho ponto. possível. A gente ressalvou na parte de Fortaleza Esporte, do Atlético Mineiro, que hoje abre, tem 2 jogos a menos, tem uma disparidade em relação aos jogos, ele tem faltam jogos dentro de casa. 9 e Mas 13. é uma disparidade considerável. E isso vai justamente, são 2 jogos contra, por exemplo, o Fortaleza Esporte. Assim, o que mostra que tem essa situação para pontuar. Eu só coloco ali o Atlético Mineiro, que ele viveu isso ano passado. Ficou isso aqui de cair e foi um time que foi vice-campeão da Libertadores e vice da Copa do Brasil. Esse ano está na final da Sul-Americana. Não vai ter data para folgar. Não vai ter, ou seja, o Atlético, pense da seguinte forma: é quarta domingo, sem parar. Sem parar. Não, assim, uma hora pode faltar perna, uma hora os resultados podem não acontecer, o cara já está jogando a Copa, a semifinal da Copa, quando depende do Del Valle, time chato, e de repente pega um jogo difícil no Campeonato Brasileiro, porque está pressionado também, é um time que fez 1 ponto dos últimos 15 no Brasileiro, então não vou dizer que o time que tem 1 ponto, 1 de 15, está salvo. Esse time está na briga. E o outro é o Santos, que me parece assim um pouco do Santos de 24. Eu não sei como aquele time foi campeão da Série B, assim, realmente ganhou, ele ganhou a Série B. Vou dar um exemplo do Criciúma desse ano. O Criciúma pode até não ser o campeão, certo? Que a gente fez, mas você olha, cara de campeão. O Santos simplesmente não tinha essa cara, era um time assim amarrado, Santos de Carille, inclusive, tá? Santos de Carille. Então, o Santos está do mesmo jeito, eu acho que ele pode conquistar o objetivo pelo segundo ano, é um objetivo muito pequeno para o que é o Santos, né? Mas assim, dessa fase, mas assim, ano passado, sem apresentar um bom futebol. E detalhe, é tão verdade isso que, cara, ele foi demitido depois que subiu, tá? Depois foi campeão. O cara foi campeão e não treinou o time na última rodada. Não é que ele subiu o Santos, não, ele foi campeão e não treinou. E agora, a impressão que eu tenho é que o Santos vai nessa mesma sequência, Fred, assim, sem fazer muita coisa ali e tal. Meu irmão, um time que levou um 6-0 dentro de casa do Vasco, assim, com 50 mil pessoas no Morumbi. Então, acho que esses times, Galo e Santos, eles têm esse potencial. Agora sim, é só o potencial. Seria muito mais fácil nessa ótica do jeito se fosse o Mirassol, se fosse um Ceará no mesmo naipe de investimento ali. Mas eu tenho citado, Cássio, trouxe no raio-x, e se eu tivesse que escolher um, se eu tivesse que assim, qual a esperança? Para mim é o Red Bull Bragantino. Tá? Eu acho que está muito longe. Eu acho o Santos. Mas eu respeito muito, Cássio, o que está acontecendo no campeonato na maior parte em que ele é jogado. Então tem que considerar o que o Atlético Mineiro está fazendo, pô. Sim, mas tem muito jogo. A defasagem de jogos é muito grande. Veja só, o Red Bull Bragantino... de 15. O Atlético Mineiro simplesmente só. Não, sim, claro. Veja, mas, assim, é muito mais forte que o Red Bull. O próprio mata-mata contra o time boliviano foi assim. Abre 2-0, leva o 2-2, na volta, jogando nada, faz um gol aos 49 segundos tempo. Assim, veja, o Hulk saindo, o Hulk já dizendo que o negócio não está muito fácil em Minas Gerais, não, viu? Assim, esses 5 pontos do Bragantino eu respeito ainda. Tem muito terreno até o Bragantino virar. Veja, o Bragantino é um time que chegou a perder 7 jogos de 8, né? Então, assim, isso pode acontecer, mas tem muita gordura ainda. Para quem está na zona de rebaixamento, tirar 5 pontos é chato. O Red Bull Bragantino, Cássio, em 11 jogos, tá? Em 11 jogos, perdeu 8. Empatou 2 e venceu 1, tá? E o Fluminense todo reserva. Foi o time que ele venceu. E tem um aproveitamento, que é o que eu falo, são 11 jogos. Não é 5 jogos. São 11 jogos. Nesses 11 jogos, ele é pior do que o Sport no campeonato. Ele tem 15% de aproveitamento. Ou o Red Bull Bragantino faz uma curva, dá um cavalo de pau e passa a ser pelo menos um time médio, ou ele vai mais cedo ou mais tarde ficar ao alcance do Z4, se alguém do Z4 reagir, que, repito, tenho muitas dúvidas se algum time desse Z4 realmente vai ter força para
chegar nas últimas rodadas disputando ponto a ponto a permanência, tá? É uma visão meio dura, mas é a visão que eu tenho nesse momento. Coloco um alvo aí nas costas do Red Bull Bragantino, que tem muito ponto, concordo. Tem muito ponto. Mas eu vejo com mais possibilidade de apagão total do que o Vasco, do que o Inter. O Santos não. O Santos eu acho que é um time que pode implodir de vez e ficar por ali. Tá? O Grêmio, que é um dos temas desse jogo, eu também achava, sabe, Cássio? Quando o Brait White teve a lesão, eu disse, olha, abriu uma porta, porque esse Grêmio eu acho ele muito fraco. Muito fraco. Mas vai somando os pontinhos dele ali e aqui, e tem muito pênalti a favor dentro de casa. Muito pênalti a favor dele. Mas vamos ser justos também, tiveram 3 pro Internacional no último jogo, tá? O cara, 3, assim, o cara quase pediu a música só com pênalti. Aí na última cobrança acertou a trave. É isso.